Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vou preparar um vídeo mostrando como eu preparo as minhas aulas. Quando eu comecei a carreira de professora, era muito difícil saber exatamente como tinha que ser uma aula. E é claro que a gente vai aprendendo conforme a gente tem experiência. Então, para os novatos, principalmente, eu vou mostrar como eu penso, o que eu faço, quais são os passos que eu me adequei durante aí esses anos que eu tô na carreira docente. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a série, o tema da aula e quanto tempo você vai falar sobre aquele assunto. Então, eu vou montar uma aula para o 9º ano do Ensino Fundamental 2. O tema da aula vai ser uma apresentação do conteúdo, uma apresentação minha para os alunos, porque são alunos novos, eles não me conhecem, eu também não conheço eles. E eu vou fazer isso, vou começar a fazer isso. E aí, em seguida, eu já sei qual é o primeiro conteúdo que eu tenho que fazer com eles. Então, a gente vai começar, né? Depois dessa apresentação toda, que eu acho que vai durar aí talvez uma semana, né? Que eu só tenho 2 aulas com o 9º ano. Então, eu acho que vai durar essas 2 aulas. As aulas que eu tenho é de 45 minutos. Então, eu tenho que pensar tudo isso para planejar exatamente. É claro que nem sempre sai como você planejou, porque você lida com pessoas, pode acontecer inúmeras coisas, eles podem participar muito da aula, pode participar muito pouco. Então, é legal você ir para a sala de aula com umas 2, 3 aulas planejadas direto, ou até semanas planejadas, porque daí se você sentir que dá para avançar mais rápido, você avança, ou se não, você vai indo naquele ritmo mesmo. Então é isso, vou começar a preparar e aí eu vou mostrando alguns passos para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar um slide legal, bonito, chamativo. Geralmente eu procuro nos slides Go. Eu sei que tem no Canvas também, mas eu nunca usei o do Canvas. Às vezes eu até dou uma olhada para ver se eu vou gostar, mas dos slides Go eu gosto bastante porque já tá bem pronto, tem uns designs bem bonitos e é fácil de mexer. E já fica dentro do meu próprio e-mail, que é o e-mail que eu logo na escola e que eu apresento direto para eles. Isso é outra coisa importante de pensar, quais os recursos que você vai utilizar e quais os recursos que tem disponível. Então, agora depois da pandemia, muitas escolas colocaram slides por causa das aulas híbridas. Mas, mesmo assim, nem todas as escolas têm slide em todas as salas, né? Então, você tem que pensar qual o melhor método para você levar para aqueles alunos. Pode ser impresso, por exemplo, pode ser uma aula utilizando o livro didático deles, ou no meu caso, que eu sei que tem slides em todas as salas, eu vou utilizar slide. Slide é bom porque ele otimiza bastante o tempo. Então, você não perde muito tempo com várias coisas. Então, dá para ir bem mais rápido. E também, você deixa de perder tempo fazendo lousas. Então, quando eu trabalhava só com lousa, eu entrava 4 vezes em turmas, por exemplo, de 8º ano, e 4 vezes eu tinha que fazer a mesma lousa, com as mesmas informações. Isso gasta muito tempo porque você tem que escrever. E aí você espera o aluno copiar para você começar a explicar e assim por diante. Então, com o slide já tá lá. Muitas vezes dá para mandar para eles. Eu peço para eles copiarem algumas informações, obviamente, mas otimiza muito tempo. Eu selecionei o slide que eu vou começar essa aula, então eu dei uma olhada nos slides Go, selecionei esse daqui e com esse aqui eu vou começar então a apresentação. Eu tava até dando uma olhada na apresentação que eu fiz para outra série que já tá pronta, eu fiz em dezembro. E eu vou começar me apresentando, depois eles vão se apresentar, vão responder algumas perguntas, do tipo o que você mais gosta de fazer, o que você assiste.
E aí, para essa apresentação na outra série, eu foquei em falar com eles nas primeiras aulas sobre os diferentes conhecimentos e como eles estão interligados. Então, para exemplificar isso, eu vou dar uma aula sobre por que é importante você entender ciência, mas também matemática, mas também artes, mas também português e assim por diante. Como essas áreas elas estão interligadas. E aí, para exemplificar mais ainda, eu vou dar uma abordagem mais sobre a artes, como a arte se interliga com a ciência, porque é importante a gente entender artes, entender ciência e como eles estão juntos, como eles fazem parte de um conhecimento maior. Porque lá eles têm uma abordagem muito STEAM, muito maker, em que os alunos eles precisam fazer coisas, eles precisam ser o protagonista da aula e assim por diante. Então é importante desde o começo eles terem a ciência de que não é para saber só alguns conteúdos, não é que só alguns conteúdos são legais. Na verdade, você tem que saber o todo. Por isso que existe a educação básica, né? Senão não existiria. Para esse ano, que é o 9º ano, eu vou dar uma abordagem um pouco mais de pesquisa científica, né? Como eles já estão no 9º ano que vem estão no ensino médio e assim por diante, eu vou falar para eles um pouco sobre os diferentes tipos de conhecimento. Então, a gente tem conhecimento popular, a gente tem conhecimento científico, a gente tem conhecimento religioso, filosófico. O que são esses tipos de conhecimentos? Quais as diferenças desses tipos de conhecimentos? E aí, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, essa aula que eu vou começar agora. Eu peguei até meu notebook aqui também, porque aqui eu tô com uma referência, inclusive de um livro falando sobre esses tipos de conhecimento e assim. E aí eu pretendo usá-lo. Então eu vou ficar consultando o notebook, e aí depois eu coloco aqui nos slides e vou montando dessa forma. Às vezes também eu abro um Word, e às vezes eu escrevo ou eu digito, depende, e vou colocando algumas informações. Por quê? São muitas aulas, são séries diferentes e é muita coisa para lembrar. Então, eu gosto de ir fazendo alguns tópicos para eu consultar quando eu tô dando aula. Então, eu só vou bater o olho ali no meu computador ou no meu caderno e já sei o que eu preciso falar. Então, às vezes também eu vou montando dessa forma. Quando eu acho que eu vou ter que estudar um pouquinho mais para aquela aula, quando ela estiver se aproximando, aí eu vou fazendo textos maiores para depois eu só ler e aí já sei o que eu tenho que falar durante a aula. Então é isso, vamos lá. Comecei a fazer os slides, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu ia fazer, porque eu já tinha feito da outra série. Coloquei aqui introdução à biologia, porque no 9º ano eles têm biologia, química e física, eu fico com a parte de biologia. Daí eu vou começar a apresentação da disciplina em si e do primeiro conteúdo que a gente vai ver. Então eu vou falar quem sou eu, quem são eles, o que é ciência, e aí a gente entra para falar os tipos de conhecimento. Então aqui eu fiz a apresentação, vou falar um pouco sobre mim. Aqui eles vão se apresentar, então responder algumas perguntas. Eu acho que vou fazer de aluno por aluno mesmo, para eles não terem que fazer no papel nem entregar nada. E aqui a gente começa a falar sobre ciência em si.
Então, a primeira atividade que a gente vai fazer é, eles vão ter que definir em uma palavra o que é ciência. Eles vão escrever no caderno, porque depois eu vou montar uma nuvem de palavras com eles e aí a gente vai ver qual a palavra que mais se repetiu, por que que eles acham isso, e aí fazer uma discussão em cima daquilo. E aí, eu vou colocar as nuvens de palavra aqui de cada série e aí a gente entra para os tipos de conhecimento. Então, eu vou falar para eles sobre o tipo de conhecimento popular, filosófico, religioso e científico. E aí, para essa parte, vai me demandar um pouco mais de tempo, porque agora eu vou ler uma referência que eu tenho para ver o que eu vou encaixar nos slides, o que eu vou deixar só para falar e assim por diante. Então, fica um pouco mais monótono essa parte, porque é mais leitura. Muitas horas se passaram, mas eu dei uma bela adiantada. Demora para fazer aula, tem que fazer com calma, tem que buscar referências, tem que fazer leitura. Às vezes eu assisto vídeos de explicações da matéria que eu vou dar, procuro no YouTube mesmo ou em outras plataformas. Então, assim, leva muito tempo. O que eu fiz? Fiz os slides, então, como eu tinha mostrado para vocês, a introdução ao curso, aí aquela parte mesmo de apresentação, e aí eu comecei com os tipos de conhecimento. Coloquei conhecimento popular. Aqui nessa parte em vermelho, eu coloquei uma pergunta para eles, para deixar a aula mais dinâmica. A gente para, reflete, eles falam, eles escrevem. Então tem que pensar em algumas maneiras de deixar essa aula mais dinâmica e não só o professor ficar falando a todo momento. Pode perceber que eu não deixo muitas informações no slide, porque senão fica cansativo, eles ficam tentando ler enquanto você está falando, ou às vezes quando tem que copiar o slide eles demoram muito, então eu deixo um resumo no slide, às vezes em tópicos, deixo colorido, chamo atenção para algumas palavras mais importantes, porque isso vai deixando eles mais atentos durante a aula. Então, eu coloquei aqui todos os tipos de conhecimento e coloquei a referência. Provavelmente essa aula não está finalizada, porque eu reviso depois todos os slides, o texto que eu vou fazendo e eu tenho que pensar no meu tempo, porque provavelmente isso daqui dá mais de 2 aulas, que era o que eu tinha previsto. E eu vou ter que pensar exatamente quanto tempo eu quero que dê. Se eu conseguir levar essa aula para mais uma semana, por exemplo, ou seja, para mais 2 aulas, aí eu consigo adicionar outros elementos importantes também. Então é isso que eu tenho que analisar no meu calendário e no calendário da escola. Mas enfim, é isso, eu espero que tenha clareado um pouco. Vou tentar trazer outra aula, só que não uma aula mais de apresentação, uma aula mesmo, uma aula de astrobiologia, por exemplo, que é muito interessante. E aí, tento ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.